Então, queridos irmãos e irmãs que acompanham a reflexão dominical sobre o texto do Evangelho. Hoje nós iniciamos, primeiro domingo do mês de setembro, iniciamos o mês da Bíblia. Tradicionalmente no Brasil esse mês é tido como o mês da Bíblia. E então as comunidades, as paróquias, todos nós aproveitamos para ler um pouco mais a palavra de Deus, meditar essa palavra, e é um bom momento para também nos perguntarmos se estamos dando o verdadeiro valor, para a palavra de Deus. Mas queria apenas lembrar que sobre o mês da Bíblia, todos os anos, no Brasil é promovida a reflexão da palavra de Deus. Existe uma comissão bíblica de animação bíblico-catequética da nossa conferência episcopal que ajuda a cada ano a refletir algum aspecto. Para este ano aqui de 2022, a proposta é a reflexão sobre o livro de Josué. O livro de Josué retoma a história do povo de Deus e coloca a relação do povo de Deus com a busca da terra prometida. Então é um bom tema para nós meditarmos. E se alguém quiser ter mais informações e começar a organizar pessoalmente, na família, os grupos, as edições CNBB oferecem o material subsídios. Basta ir na internet e achar o contato com as edições CNBB, para podermos ter contato com esse material todo, que é um material rico. Os encontros bíblicos para o mês da Bíblia e o texto que orienta esta reflexão, tudo isso está lá nas edições CNBB. Mas vamos então meditar sobre os textos do Evangelho deste mês de setembro, mês da Bíblia. Claro que nós não vamos falar especificamente do livro de Josué, mas dos textos bíblicos, os evangelhos do domingo, de cada um dos domingos. A palavra de Deus, todos nós sabemos, inspira a nossa vida e o nosso caminhar na fé neste mundo em que vivemos. Vamos ouvir então o trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Prestemos atenção nesse texto. Grandes multidões acompanhavam Jesus e, voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher, do filho, de irmãos e irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual o rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envie uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante esta colocação que Nosso Senhor faz. Fala a respeito do seguimento, do seu seguimento. Quem não coloca todos os seus interesses, tudo que é parte da sua vida de lado, para seguir, não é digno de ser discípulo. Ou seja, se você começa um caminho, você tem que focar naquele caminho. Não pode começar um caminho novo com coisas do passado nas costas. Você não vai conseguir fazer o caminho. E Jesus dá esse exemplo, 2 exemplos. Uma pessoa que vai construir uma casa, um edifício, e um guerreiro, um rei que vai guerrear. O exemplo é para nos ajudar a perceber isso. Aquele que constrói, se não organiza bem, não prepara bem, só vai começar e não vai terminar. Um rei que está para enfrentar um outro rei
tem 10.000 soldados e vai enfrentar o que vem contra ele com 20.000 soldados, ele está quase que assinando a declaração da sua incompetência. Ele não pode enfrentar 20.000 soldados com 10.000. É preciso organizar bem o que é que nós vamos fazer. Assim também acontece com a nossa vida, no dia a dia. Se nós não organizamos, nós começamos e não sabemos se vamos terminar, ou se vamos terminar bem ou mal. O finalzinho do Evangelho é importante para nós, no versículo 33. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o caminho de seguimento de Cristo é a novidade. Se nós vamos entrar nesse caminho, nós temos que renunciar tudo aquilo que está atrás. As intenções, os projetos, o modo de abordar as coisas, como nós achamos que deve ser o caminho a ser feito, temos que ir fazendo esse caminho. Claro que nós nos organizamos e temos lá na frente o objetivo. E para chegar àquele objetivo, temos que preparar o caminho certo para chegarmos lá. Ninguém toma um ônibus na direção contrária do lugar para onde vai. É preciso organizar bem a sua chegada naquele lugar. E para chegar lá, você precisa tomar um rumo, um caminho seguro. É isso que o Evangelho de hoje nos traz. Preparemos a nossa vida, preparemos de modo especial o nosso testemunho de fé neste mundo, neste momento em que vivemos, para que o reino de Deus, que é o nosso grande objetivo, seja de fato contemplado, seja visto por outras pessoas a partir do nosso testemunho, das nossas palavras, do nosso modo de ser.